Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com o nosso programa Doses Apocalípticas. A proposta é a mesma, né? Avançarmos aí no estudo do Apocalipse, capítulo por capítulo, e analisando pontualmente alguns tópicos importantes e também extraindo lições para a nossa vida espiritual. Afinal de contas, o Apocalipse foi dado para que o povo de Deus tenha uma orientação e é o livro revelado por Jesus Cristo. Portanto, a mensagem é realmente algo que nós podemos chamar de grande bênção. São bem-aventurados aqueles que estudam o Apocalipse. Eu estou de volta aqui com meu amigo Felipe Lemos, jornalista, um grande estudioso também das profecias bíblicas e mantenedor aí do site apocalipse.com. Felipe, além da sua saudação, fala um pouquinho aí do site para nós. Tudo bom, Michel, amigos? Um prazer estar aí com você novamente. É isso aí, vamos visitar o site apocalipse.com. É um grande portal aí de conteúdos proféticos sobre Daniel, sobre o livro do Apocalipse. Tem muito conteúdo legal ali, entrevistas, artigos, o nosso próprio conteúdo aqui, lives e muito mais. E em 2022 vamos ter mais conteúdos lá, interessantíssimos. Bênção, que bom, que bênção, né? E, como eu tenho dito, não é difícil, aliás, é muito fácil, né, lembrar, apocalipse.com, olha aí, né? Que domínio abençoado e fácil de lembrar, né? Compartilhe os conteúdos, conheça, navegue lá por dentro, né? Aproveite esses conteúdos aí para disseminar a palavra de Deus. Nós vamos aqui começar uma nova série, né, Felipe? Capítulos 8 e 9. Portanto, já tem bastante coisa aí no meu canal. É só você procurar a playlist Doses Apocalípticas e lá você encontra todos os vídeos que o Felipe e eu já gravamos nessa série aqui. Estamos aí caminhando para o meio do Apocalipse, né? E ainda temos bastante coisa para ver pela frente, coisas assim bastante interessantes. E hoje, então, começamos essa série aí. Serão 5 vídeos sobre os capítulos 8 e 9. Antes, eu quero aqui fazer uma recapitulação com vocês. Eu quero usar aqui uma apresentação em Prezi, que eu já usei numa série que também apresentei lá no NASP, Campus São Paulo, sobre o Apocalipse. Eu vou usar aqui apenas algumas telas dessa apresentação. Tá vendo aí, Felipe? Tô vendo. Tudo certo? Então tá bom, vamos aqui. Se você quiser também acompanhar esses vídeos que eu tenho gravados em meu canal, é só procurar por esse título aí, ó, As Profecias do Apocalipse. Eu fiz uma série com 8 domingos, 8 temas, ali também sintetizando o Apocalipse, uma série assim mais homilética, né, mais de pregação mesmo, mas eu creio que ficou um material interessante. Aqui está, então, né, no capítulo 6, a gente começou a estudar ali os selos, né, o livro misterioso, né, selado com 7 selos, e nessa sequência de selos aparecem os também misteriosos e famosos cavaleiros do Apocalipse, né, o cavalo branco representando o evangelho puro e correspondendo à igreja de Éfeso, o cavalo vermelho ali com perseguição, morte, correspondendo à igreja de Esmirna, perversão do evangelho representado pelo cavalo preto, oposição ao branco, né, escassez da palavra, a igreja de Pérgamo, e o cavalo amarelo ali que representa a morte, o período de Tiatira. Nós temos visto isso, é bom sempre lembrar que o Apocalipse, também Daniel, né, são livros que mostram assim paralelismos. Deus ele reafirma verdades que já foram explicadas, repetindo e ampliando, né? A técnica da repetição com ampliação, tremendamente didático, né? Assim como tem a Daniel 2, Daniel 7, 8, 9, você vê a repetição da sequência profética histórica com símbolos diferentes. O Apocalipse não é diferente. Nós temos ali as 7 igrejas, já vimos isso. Nós temos os 7 selos, já vimos isso. E veremos hoje, então, as 7 trombetas. É preciso que haja essa conexão, né, essa inter-relação entre as séries proféticas de 7 aí, né? Nessa apresentação aqui, analisei, então, o 5º e o 6º selos. Ali menciona os mártires debaixo do altar, perguntando, né, simbolicamente, até quando, Senhor, não julgas, não fazes justiça àqueles que morreram martirizados pela fé? Então, o sangue deles, simbolicamente, clamando a Deus por justiça, né? E a gente sabe, obviamente, que a Bíblia não ensina o estado consciente na morte, né? Aqui tem alguns textos, Gênesis 2:7, Eclesiastes 9:5-6, João 11, 1 Tessalonicenses 4:13-16, textos que claramente mostram que a morte é um estado de inconsciência do qual se acorda, se desperta por ocasião da volta de Jesus na ressurreição, então, no caso aqui dos salvos, né? Então fica evidente que aquelas pessoas clamando ali estão simbolicamente clamando
por justiça. Deus não ficou assim, não vai se calar, ele vai fazer justiça e vai vindicar os mártires que estão mortos, aguardando a ressurreição. No sexto selo, nós vemos ali os sinais no céu, você lembra disso, né? O sol escureceu, a lua ficou como sangue, as estrelas caíram do céu, e estão as datas também direitinho, né? Isso após a tribulação da Idade Média ali, Mateus 24, 29 e 30, mencionando isso. O grande terremoto de Lisboa, aqui também está a data, né? Está incluído aí nesse selo, no sexto selo, que é do tempo do fim. Enfim, tudo isso aqui a gente viu, né? Nos estudos, naquela série de estudos ali, pelos quais passamos nos últimos vídeos, né? Estão gravados, repito, ali no meu canal. Apocalipse 14, 6, 17 faz uma pergunta, né? Quem poderá subsistir? E aí, a resposta vem no capítulo 7 e também no capítulo 14, que mencionam os 144 mil, esse número simbólico, mas que representa aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Também estudamos isso, e fica aqui o convite para você ir até lá e verificar esse conteúdo, que é bem interessante. Ok, quem são os vitoriosos? No grande conflito, Ellen White diz que no mar cristalino, diante do trono, naquele mar como que de vidro misturado com fogo, tão resplandecente é ele, pela glória de Deus, está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome. Então está aí a multidão dos que foram remidos pelo sangue de Cristo. Tudo isso a gente já viu, repito, né? E chegamos hoje, então, à questão das trombetas, né? E temos, assim, um texto do Dr. Ranko Stefanovic, que é um grande especialista no Apocalipse, né? E ele diz o seguinte no livro Apocalipse de João, publicado pela CPB, a Casa Publicadora Brasileira: as trombetas abrangem o mesmo período da história que os 7 selos. As duas séries são correspondentes tanto na estrutura quanto na sequência. A diferença entre as duas séries está no foco. Enquanto os selos dizem respeito, em primeiro lugar, àqueles que professam ser o povo de Deus, as trombetas se referem exclusivamente àqueles que não professam pertencer ao povo ou ao Senhor. Veja só que interessante. E aqui, para finalizar essa recapitulação e adiantando já um pouquinho o nosso assunto de hoje, né? Nós temos os paralelos aqui entre selos e trombetas. Veja só. Então nós temos ali primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selos, começando no primeiro século, no tempo de João, e havendo um interlúdio. Lembra disso? Quando chegamos ao sexto selo, João faz uma pausa na narração e dedica, então, um bom tempo ali para tratar do povo de Deus, vindo depois, então, o sétimo selo, que culmina com a volta de Jesus. Você perceberá nas trombetas que acontece a mesma coisa. A primeira trombeta começa com o primeiro século, né, com a entronização de Cristo no santuário, avançam aí as trombetas pela história, há um interlúdio novamente, né, em Apocalipse 10, então, e 11 são aí esse interlúdio, e ali é narrada a experiência do povo de Deus, especialmente no capítulo 10. Então isso é muito interessante, e nós veremos então, ao estudar essa sequência aqui, que começa agora, né, com o tema das trombetas. Eu quero começar perguntando aqui ao Felipe o seguinte: qual o contexto, Felipe, da apresentação das trombetas no livro do Apocalipse? Bom, Michel, você já deu uma introdução que fala exatamente disso, né? O que a gente percebe claramente? Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 8, versos 2 em diante, nosso espectador aqui pode acompanhar, né? Então viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então, 7 anjos com 7 trombetas, encarregados de anunciar o que seria uma nova série de ais, né? Ou juízos de advertência para os habitantes da terra, com trombetas. A gente vai falar um pouquinho também num programa desse sobre o que significam as trombetas. Mas continua o texto. Veio outro anjo. Então esse anjo não é o mesmo dos 7. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Michelson,
veja que aqui nós temos um outro anjo que aparece com um incensário de ouro. Alguns dizem que é junto ao altar do sacrifício. Alguns vão dizer que o altar do sacrifício e de incenso se misturam. Bom, o fato é que existe um altar do sacrifício e existe um altar de, digamos assim, do incenso. E esse anjo me parece estar, segundo a gente estuda, junto ao altar de sacrifício. Agora, esse anjo está com o incensário de ouro. E aqui é feita uma menção muito clara de que o incensário de ouro está ligado à intercessão feita pelas pessoas, feita em favor das pessoas. Bom, aí tem uma questão. Quem é esse anjo, né? Existe uma corrente que vai identificar esse anjo como um portador dessa mensagem, querendo destacar o quê? Que a partir desse momento em que há essa visão, há essa descrição, nós estamos começando um período histórico que é o mesmo, como você falou, dos selos, e é também o mesmo período abrangido pelas cartas às igrejas. Então, isso significaria que a partir do momento em que começa um processo de intercessão no santuário, porque aqui a imagem que aparece é do santuário, não tem como negar isso. E não tem como negar que está falando de intercessão também, porque está com incensário de ouro. Agora, se o anjo é um anjo apenas portador dessa mensagem, ou então alguns vão dizer que é Jesus Cristo, porque ele efetivamente inaugura o santuário no significado de uma intercessão, como nós vemos em Apocalipse capítulos 4 e 5, aí é outra história. Pode até haver uma divergência sobre a identidade desse anjo, porém, o que não há divergência é sobre o que isso significa. Significa que essas trombetas só começam a ser tocadas a partir desse momento. Então aqui nós temos algo muito importante. O período em que começam as trombetas e o fato de que essas trombetas elas estão dentro de um contexto de intercessão, de um Jesus ainda ouvindo as orações, atendendo as orações e eventualmente perdoando pecados das pessoas arrependidas, né? Ô Felipe, se ele está atendendo as orações, nós veremos isso mais claramente adiante, né? Isso significa que a intercessão ainda está disponível e, portanto, o evento chamado de fechamento da porta da graça não ocorreu ainda, né? Então é bom ficar bem claro, independentemente de quem seja exatamente essa figura, né, representada pelo anjo. Aliás, a gente até vê em outros textos também, né, anjos ocupando o papel aí de intercessores, né, de alguém que está ali ministrando, né, por aqueles que vão ser salvos, né? Então, uma coisa tem que ficar bem clara. Pelo paralelismo que a gente encontra nas profecias, a primeira trombeta só pode começar no tempo de João, né, no primeiro século ali, né? Perfeito. Acontece com as cartas, acontece com os selos, e veremos mais adiante também, em outros momentos aí, essa sequência histórica. Isso é o historicismo, né, que nós já tratamos aqui na nossa série também. Se você tem dúvidas quanto ao ministério intercessor de Cristo no Santuário Celestial, fica um convite aqui para você ler, quem sabe, o livro de Hebreus, né, Novo Testamento, né? Hebreus ali fala claramente sobre esse ministério intercessório de Cristo no santuário, prefigurado pelo ministério dos sacerdotes no Antigo Testamento. E, de fato, né, quando o santuário ainda era um tabernáculo, foi ser utilizado pela primeira vez, ele precisou antes ser inaugurado. E Moisés fez isso, né, entrando lá e fazendo a inauguração de todo o santuário. Nós entendemos que Cristo fez isso quando de sua ascensão, né? Ele também inaugurou o santuário e passou a ministrar, aí sim, em realidade, não mais aquelas sombras, aquelas representações que eram animais sacrificados no Exato. templo, né? Sacerdotes que eram nomeados de quando em quando porque eles iam morrendo, obviamente. Jesus não, claro. O eterno sacerdote. Então isso tem que ficar muito claro, porque é um ponto que dá o start aqui para as nossas considerações, né? Exatamente. Agora, Felipe, qual a diferença, já que falamos em semelhanças, vamos falar também das diferenças, né? Quais as diferenças aí entre selos, trombetas e as pragas? Que ainda veremos, né? Sim, não, bom, então a resposta está nessa própria combinação do que você falou anteriormente, quando você fez a recapitulação dos selos, você já deu a deixa para isso. O que você falou lá? Que no quinto selo, né? No quinto selo, há um clamor, né, dos mártires. Até quando, ó soberano Senhor, capítulo 6, verso 10, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Pois é. Impressionantemente, se você for para capítulo 8 do Apocalipse, que nós estamos lendo agora, o que acontece aqui? No verso 5. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra.
Isso significa que ele está respondendo ao clamor que é mencionado no capítulo 6. A oração dos santos que é feita lá no capítulo 6, claro, eu estou usando como referência os capítulos do Apocalipse, tá? Sim. Evidentemente que não foi assim que João pensou, ele não estava pensando em capítulos, é outra história, é outro pensamento. O nosso pensamento é esse aqui. Então no capítulo 6 você tem um clamor dos justos, e no capítulo 8 você tem uma resposta. Qual é a resposta? As trombetas. As trombetas são uma resposta. Então a ênfase dos selos está na maneira como Deus atuou por meio do seu povo ao longo do tempo, ainda que eles tenham passado por perseguições, mortes, ainda que tenha ocorrido uma deturpação da mensagem bíblica. Pois agora nas trombetas nós estamos falando do mesmo período, só que agora sobre um outro ponto de vista. O ponto de vista agora é daqueles que, de alguma maneira, se opuseram ao povo de Deus ao longo da história, perseguiram. As trombetas, elas olham por outro ângulo o mesmo fenômeno que é apresentado nos selos e nas cartas. Então, aí as respostas a eles, aos mártires, aos fiéis, vêm agora com as trombetas. Então, essa para mim, é a principal diferença entre os selos e as trombetas. Quer dizer, mostra um Deus que não está alheio, né, ao sofrimento, e ele então oferece uma resposta, né, contundente às perseguições, injustiças, né? Isso é muito bom. Felipe, mais alguma consideração para a gente, então, encerrar esse primeiro? É só o primeiro, gente. Tem mais uma série aqui de temas ainda para ser abordados nessa sequência impressionante aqui das 7 trombetas. Por enquanto, eu vou ficar por aqui, porque nós estamos recém começando e nós nem entramos ainda no significado das trombetas, mas isso aqui é importante você entender. As trombetas estão num tempo que é diferente do tempo das pragas, e as trombetas não são exatamente a mesma coisa que os selos, nem como as cartas. Isso fica claríssimo no nosso estudo de hoje. Muito bom. E fica aqui o convite também para que você tome a sua Bíblia agora, né? Leia ali os capítulos 8 e 9, enquanto aguarda aí para nós apresentarmos aqui o segundo tema dessa série, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.